turno, alguns sim, então os jogos todos amanhã. 4h30 da tarde tem Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e Juventude, Grêmio e Atlético Goianiense, Vitória e Fluminense. Às 18h30, Atlético Paranaense. Eu falei goianiense ou paranaense lá em cima? Era goianiense, tá? Agora que é o paranaense jogando com o Cruzeiro, Bragantino e Botafogo, às 19 horas. Às 19 horas também Atlético Mineiro e Inter, e Criciúma e São Paulo jogam às 22 horas. Ô, presidente, o negócio é o seguinte... Vamos passar tudo pro Vitor, que você quiser, porque, pô, convidado de honra dessa sexta-feira... Não vale nada. Não. Pô, vale a gente tem que ter o prazer de ouvir ele falando, ó, probabilidade de ganhar. Não precisa nem dar pra cá, Bini. Escolhe ele 3 jogos, fala assim, ó, esse aqui. Não, vai falar Flamengo, ali tem Flamengo contra o Juventude, Flamengo Palmeiras em casa, e Fortaleza. A Dani Gracia permite escolhas? Claro. É, escolha. Tem 10 jogos lá para você escolher. 3, assim, tirando o Flamengo, que está em casa. O Palmeiras está em casa. Por exemplo, Botafogo fora de casa. Jogo bom. Você pode escolher, mas eu sugiro que você fale desses que o Mauro está trazendo. É palpite que você quer? Não, é análise, é pensando em campeonato. Porque eu acho que, assim, ter um Palmeiras e Fortaleza e lá na frente ainda ter um Palmeiras e Botafogo... Tem 9 ali, né? Porque o Corinthians é segunda, não é isso? Bem aberto. Tem 9 jogos ali. Deve ter, que o Corinthians é acho que é segunda-feira. Né? Isso, eu acho que o campeonato ainda está bem aberto. Assim. A gente pode apontar aqui quem tem mais força para brigar pelo título, mas eu acho que tem 3 times que brigam pelo título ainda efetivamente. Quais? Palmeiras, Botafogo e Fortaleza. Ah, perfeito. Não, porque na abertura do programa você cogitou do Flamengo tá brigando pelo título. Matematicamente dá, né? Sim. Mas eu não vejo força para isso. Respostinha te respondeu? Ainda não. Não, mas o Flamengo, hoje eu estava conversando com um amigo, que inclusive é Flamengo, ele é lá do Rio, e a gente estava falando sobre jogos da seleção, que semana que vem já tem convocação, e que dessa vez não vão parar os jogos e tal. Eu falei, então, o Botafogo, acho que joga com Fortaleza, com o Cuiabá, pô, o Botafogo vai ceder 2, só brasileiros, no mínimo 2. E mais os estrangeiros, a última vez foram 7. Ele falou, não, mas o Flamengo também tem um jogo muito importante no dia 7, que é antes. A apresentação acho que é dia 11 em Belém, já até saiu a programação. Eu falei, mas o Flamengo, até lá, quando for jogar, já jogou 10, né? Que a final é 3 e 10, as finais da Copa. Isso. Aí, quando tiver seleção, apresentação dia 11, já terminou esse problema pro Flamengo. Não, mas antes, dia 7, tem um jogo importante, porque o Flamengo precisa estar entre os 4. Isso foi o que ele argumentou. Aí faz tudo sentido, bem, aí faz sentido. Para pegar uma Libertadores direto, porque pode ser que a gente vá ter 8 vagas, 7 vagas, vai depender do que vai acontecer aí, essas vagas vão aumentar. Mas, a princípio, tem que pensar nessas 4. Então, acho que o Flamengo, nessa hora, você pode falar em Flamengo, não para o título. Mas pensando que, atrás vem vindo o São Paulo, quem mais vem ali na cola do Flamengo? Estou falando para pegar as 4, São Paulo e Inter. São Paulo e Inter, O Inter com jogo a menos que São Paulo... O jogo a menos é justamente Flamengo e Inter, que vai acontecer finalmente. Vai acabar o primeiro turno do Campeonato Brasileiro, dia 30 de outubro. Por que tão cedo? Porque já, né, já Birra? vai acabar o primeiro Já turno. está acabando. É o jogo a menos dos 2, né? Então isso também pode fazer diferença. E pode jogar pode jogar o Inter para cima e o Flamengo para baixo nessa luta dos 4. Mas, enfim, para o título, os 3. Voltando a essa rodada, Bidi, que você está querendo fugir... Eu acho que os favoritos ao título, esses 3, eu acho que vão vencer. Como vão vencer? Palmeiras e Fortaleza. Não. Eu estou falando de Flamengo e Botafogo ainda. Não fui lá naquela decisão. Como vão vencer? Não, eu acho que o Palmeiras vai fazer a lição de casa, o Flamengo vai fazer a lição de casa e o Botafogo também. Fortaleza, gloriosamente, pode lutar ali por um empate. Se o jogo fosse lá onde ele não perdeu, na casa dele, a gente podia mudar de ideia. Acho que aqui eu coloco o Palmeiras, nesse caso aí, como favorito para não dar sopa para o azar e ficar ali esperando o Botafogo se complicar contra o Bragantino. Mas acho difícil também que ele se complique. Não estou pondo muita fé nesse Bragantino, nessa reta final, Binha. O Bragantino... Vamos começar, então. Pedro Caixinha, lá atrás, no começo do ano, lembrando da temporada anterior... E antes do jogo contra o Botafogo, que valia a vaga na fase de grupo da Libertadores, falou que o time nos jogos grandes sucumbia. Sim. O time não melhorou durante o ano. A temporada está bem abaixo. Não significa que ele não possa complicar a vida do Botafogo, mas é óbvio que o Botafogo tem muito mais chance de vitória, desde que, e aí eu acho que é uma questão, o grande desafio para o Arthur Jorge, porque
uma coisa nova para ele, técnica nova. Como gerenciar o elenco quando a gente fala de mobilização, concentração para o Campeonato Brasileiro. Porque é óbvio que todos os jogadores do Botafogo acreditam, eles sabem que precisam jogar bem, que o time está na final da Libertadores. Um time que nunca chegou à decisão de Libertadores, que chega com mais força que o adversário. O Botafogo é um pouco melhor que o Atlético. Se acontecer um milagre... com o adversário na final, tá? Eu ia falar, um pouco? Não, pensando na final. Tá. Um pouco melhor que o Atlético e melhor que o River. No caso, se o River passar, eu acho que o Atlético 95% classificado, né, quase ali, na final, até porque é melhor que o River Plate, tanto taticamente quanto individualmente. Os jogadores estão pensando naquilo. É um jogo para a glória eterna. E no meio disso, tem rodadas difíceis de Campeonato Brasileiro contra um adversário muito acostumado com jogos grandes, jogando as suas partidas e vão se enfrentar. Inclusive, acho que esse jogo, se não me engano, ele foi marcado para terça-feira. Com o Palmeiras? Ele vai ser antecipado para o dia 26 de novembro, porque era a rodada justamente de 1º de dezembro. A final da Libertadores é no dia 30, então o Botafogo não teria como fazer 2 partidas aliás, seguidas. Né? Parabéns ao futebol brasileiro, que vai fazer esse jogo antes da final da Libertadores. Se os times conseguirem cumprir o que a gente imagina que vão conseguir até lá, o maior jogo, sem dúvida nenhuma, do campeonato, e com um pedaço do estádio fechado que vai ter show. Olha, isso aqui, eu fico imaginando se... Você imagina se em La Liga, na Premier League, sabe? Aí depois não entende porque as coisas aqui têm problema, mas tudo bem. Mas tudo se fosse ficar para depois, também não iam reclamar. Eu estou só fazendo advogado do diabo aqui, tá? Não tem datas. Não tem mas data. Mas tudo está espremido porque tem que se jogar um estadual com tantos jogos quanto se faz, porque isso elege presidente da CBF. 26. Mas o jogo do Botafogo domingo. O Botafogo enfrenta o Vitória. Provavelmente vai ser remanejado para sábado. Aí vai empurrar. Vai no final dá tudo certo. Ou seja, aliás, isso pede que o Botafogo use reservas contra o Peñarol, né? Porque precisa descansar se concentrar em algum momento. E tem elenco para isso. Tem dos que não jogaram, dos que não começaram o jogo, tem Cuiabano, tem Marlon, tem Eduardo, tem Tiquinho, tem Adrielson, se tiver Júnior Santos que voltar, Tietê, tem time ali para jogar, dos que não começaram o jogo. Perfeito. Então, acho que o Botafogo pode ter alguma dificuldade de mobilização no Campeonato Brasileiro. Não estou falando que foi por isso que tomou o gol de empate no último jogo, mas foi um momento de desconcentração que a gente pouco vê nos mata-matas. E é normal que isso seja difícil para os jogadores e para o treinador. Porque é humano, né? É um jogo histórico, é um marco. Não é falta de comprometimento, não é falta de desejo de ganhar, é a capacidade de... Quando a gente fala de raça, de jogador que tem que se empenhar, não é o cara dar carrinho de 5 metros loucamente. Ele precisa entender, pensando, que decisão tomar em cada jogada. Tá vendo o seu jogador ali, o cara que está sem a bola, vou me posicionar aqui, aquele está escapando, tendo a leitura de jogo o tempo inteiro para não ter nenhum erro, com 50, 60 mil pessoas gritando e não sei quantas milhões vendo. Não é uma coisa fácil. Se o Botafogo se mobilizar, o Botafogo ganha. Não são times comparáveis. Sim. A não ser que o Bragantino faça o jogo que não fez, dê sorte, o Botafogo ganha. Não fez a temporada inteira, né? Sim. O Palmeiras também é mais time que o Fortaleza. Se conseguir fazer o seu melhor jogo... Mas eu acho um jogo mais competitivo. Pode ser. Fortaleza tem muito bem treinado, mas às vezes tem uns momentos de baixa e uns de que joga muito bem. Se o Fortaleza fizer um grande jogo, o jogo pode ficar duro para o Palmeiras, que tem mais time para vencer. E o Flamengo, também acho que o Flamengo está se reencontrando, está encontrando a sua paz, está encontrando o seu melhor jogo, teve tempo para se preparar, então estou esperando um bom jogo do Flamengo também. Eu acho que o Flamengo encosta mais no Fortaleza, Palmeiras e Botafogo ganham seus jogos e o campeonato fica ainda mais emocionante. Estou falando só da parte de cima, que se olhar para a parte de baixo, então... isso que eu ia falar. Aí é outra coisa. Tem jogo de Vitória com o Fluminense. O Fluminense já deu uma subida ali, uma refrescada, mas a gente está falando uma possibilidade do Bragantino perder, mas o Vitória, se ganha lá do Fluminense, joga em casa... O Juventude perderia o jogo nessa nossa teoria também. Hein? O Juventude perderia o jogo também nessa nossa... Perderia o Juventude e tal, e aí é o Vitória que sobe, aí você vai aumentando a pressão do confronto Corinthians e Cuiabá para segunda-feira, porque esses jogos todos vão acontecer antes. E eles vão ficar olhando lá embaixo, vai ter uma mexida grande lá embaixo, porque esses jogos já começam com Vitória e Fluminense. Ali
né? Se um ganha, o Fluminense dá uma super respirada, mas se o Vitória ganha, já vai olhar, o Bragantino perdeu, eu passo, Juventude perdeu, Então, assim... Eu acho que esse jogo vai empatar. Todas as rodadas Você quer dar são palpite? decisivas. Qual? O quê? O Fluminense? Vocês querem dar Vitória? palpite do brasileiro ou vocês querem ouvir personagens de Flamengo e Atlético Mineiro? Você No manda. sorteio de ontem. Melhor, né? Acho Melhor? Então tá bom. Então vamos ouvir o Vitor Fugiu, e hein, vamos ouvir presidente? Nunca outros imaginei. personagens Ai, aqui. ai. Porque a decisão está Os palpites são difíceis. feita. Maracanã na ida e Arena MRV na volta. Não, claro que a gente gostaria de decidir em casa com a nossa torcida, no nosso estádio. Não foi possível, perdemos no sorteio. Mas o Flamengo, contra o Palmeiras, a gente teve o primeiro jogo em casa. Contra o Corinthians, o Flamengo teve o primeiro jogo em casa. Então foi recorrente dentro dessa competição. É o que eu te falo, não nos preocupa com o segundo jogo ser lá. Mas, claro, que a gente gostaria de estar do lado da nossa torcida, do lado no nosso estádio. Mas acho que os jogadores do Flamengo são bastante experientes para saberem o que tem que fazer. Acho que não muda muita coisa em relação à logística, não muda absolutamente nada. É chegar e jogar aí do dia 3, dia 10 essa competição. E se Deus quiser vai dar tudo certo. Essa pressão do Atlético Mineiro ela tem 40, 50 anos, desde os anos 80, que tem conversa fiada em relação à arbitragem. Se o segundo jogo fosse aqui, ia falar que a bola era fria, que era ruim, que não sei o quê. Então, foi até bom acontecer isso, o segundo jogo, sei lá. Cara, isso aí faz parte do futebol, né? A gente sabe que, historicamente, existiram episódios aí que o Atlético foi prejudicado, mas passado é passado, né? Espero que esses problemas que tiveram, principalmente com a arbitragem, não sejam pautas de noticiário esportivo pós-decisões, né? E que vença aquele que estiver melhor preparado, aquele que fizer o melhor futebol, que seja por mérito, né? Porque toda conquista ela só tem valor quando você tem mérito nela. Então a gente vai trabalhar para ser merecedor dessa conquista, né? E como eu falei, vigilantes também no tema arbitragem, sabendo que a arbitragem vem evoluindo, né? Temos bons nomes aí, né? Espero que temos aí sensatez para eleger os melhores árbitros para essas decisões. Aí é que tá, o que é melhor pra mim, de repente não é melhor pro Mauro, não é melhor pro Birner. Começou ou não começou já essa final, Vitor Ernesto? Começou, assim, o futebol brasileiro, e ainda mais hoje na era das retóricas, na guerra de retóricas, seja qual for a pauta, a gente tem ali uma boa discussão, respostinha, inclusive, cada comentário do Marcos Braz, ele mandava uma crítica. Ele te respondeu agora, então? Não, começou a mandar crítica, não respondeu. Marcos Braz falava, isso, não sei o que. Quando o Marcos Braz falou que o Atlético reclama do passado, não sei o que, a respostinha concordou. Falou que o Braz está certo. Foi a única hora que ele concordou com o Marcos Braz. Entendi. Era esperado esse tipo de coisa. Só responde o que é o respostinha, né? É óbvio. Impressionante. Quando começou a haver essa possibilidade de cruzar, a gente já comentava aqui, você estava aqui, Pascoal. Vamos começar a lembrar dos anos 80, tal. É uma coisa que isso nunca vai sair desse jogo. Nunca. Quando sempre cruzar. Inclusive, eles vão jogar ainda pelo Brasileirão, né? Não sei como... É o jogo de Goiânia da Libertadores de desempate. Isso aí vai ficar para a história desse encontro e tal. Então, o que eu espero é que não tenha nada mesmo, né? Como disse o Braz aí, nada aí para falar que esse jogo, também teve aqui ou para um ou para outro. E vai ter, o jogo entre eles do dia... Está marcado para o dia 13, né? Vamos ver. Aí, 13 do 11, meio de semana. Dia 11 tem seleção, começa, quem vai estar mais desfalcado ou menos, ou os dois. Agora, os dois pediram para mudar a data da Copa do Brasil, ao contrário do que queriam o Corinthians e Vasco. Agora, eles vão ter uns 6 desfalques cada um. Será que eles vão querer mudar o dia 13 e se encontrar no outro dia? Não, mas não tem como mexer na tabela do brasileiro, né? Se mexer para um, tem que mexer para todo mundo. Então, mas enfim. Mas aí também já terá passado a final deles. Sim, é na sequência. Aí tem um jogo 3, logo na sequência. 10 e 13. Aí devem jogar os encontros. dois desfalcados, porque já deverão ceder muitos jogadores para seleções, né? Porque eles têm muitos estrangeiros também, não se trata só de jogador brasileiro. Mas, é isso aí que se esperava. A gente, pro intervalo, tem favorito para essa final? Um pouquinho, 49-51 para o Atlético, porque decide em casa, viu, Braz? Ao contrário do que você pensa, eu acho que levar para lá, para o Mineirão, passa a ser uma vantagem, sim. Em que pese a gente ter visto agora, essa semana,
que quem jogou em casa já decidiu. Atlético meteu 3 no River e o Botafogo meteu 5 também, Corretor, já vai, presidente? né? Hein? 49, 51 não é muro, né? Você quer que eu dê 5% a mais pro Atlético? Deixa chegar lá, tá longe ainda. Tem, tá Virner, ou não? Não consigo imaginar Não nenhuma consegue vantagem. ainda, tá longe, Não, né? tá Só longe. 3 de novembro. Não, Tá bom, não, vou poupar não, você não, já. não vai ter mas vantagem. é que é Não, difícil pertinho mesmo. vai ter. Se sentar aqui, vai ter que dar placar. Aí é Dani Cracia e Pera. Aí tem Tudo bem, rodou o placar. Aposta no empate. Vou fazer os dois jogos. Vou fazer 1 a 0, o intervalo. 1 a 0. Vou fazer o intervalo para explicar para o Brito. Fala, torcedor do Mengão, vamos a mais informações do Flamengo. Amanhã tem um jogo importante contra o Juventude, partida em casa do Maracanã. Flamengo com muitos desfalques para essa partida. O Bruno Henrique, De La Cruz não vão jogar. Jogadores também não vão participar da primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Bora dar uma olhada aqui, né, nas últimas informações do Flamengo. A informação aqui do GE, provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã contra o Juventude. Everton Araújo ganha força para a vaga de De La Cruz e Michael é favorito para a vaga de Bruno Henrique, que está suspenso. O atacante pode receber primeira chance como titular com o Felipe Luiz. O Michael, né, pode receber aí a chance entrando de titular pela primeira vez com o Felipe Luiz. O Bruno Henrique está suspenso também na primeira partida da final da Copa do Brasil. O De La Cruz também, que está machucado, está lesionado, não joga as finais, né, as duas partidas das finais. O Flamengo que encerrou a preparação hoje para essa partida contra o Juventude no Ninho do Urubu. Os últimos treinos indicam a entrada de Everton Araújo no lugar do Everton Araújo e Michael nas vagas de De La Cruz lesionado e de Bruno Henrique suspenso. Desfalque, né, de última hora por um desconforto. Alexandro dá lugar a Ayrton Lucas. O Alexandre também é mais um desfalque. Vai ser poupado, né, por conta de um desconforto, até mesmo para não correr o risco de perder ele para o jogo contra o Atlético Mineiro, na primeira partida da final da Copa do Brasil. E tem também um jogo contra o Internacional, essa partida, esse jogo atrasado, ainda do primeiro turno, né, aquele jogo atrasado que o Flamengo vai jogar na próxima quarta-feira. Mas primeiro esse jogo contra o Juventude. Vamos dar uma olhada aqui na provável escalação do Flamengo para esse jogo de amanhã. O provável time do Flamengo com Rossi no gol, informação, né, do GE. Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Everton Araújo, Arrascaeta, Gerson, Michael e Gabigol. Esse é o provável Flamengo para esse jogo de amanhã contra o Juventude. Essa rodada, né, que vai ser amanhã, né? Essa rodada vai terminar na segunda, mas muitos jogos amanhã por conta das eleições que vai acontecer no domingo em algumas cidades, né, as eleições do segundo turno. Felipe Luiz baterá o último papo com o elenco no Maracanã, onde dará a pré-eleição e confirmará a formação aos atletas. O Flamengo enfrenta o Juventude às 16h30 pela 31ª rodada e vai em busca da vitória. O Flamengo matematicamente tem chance de conquistar o título, mas é uma chance ali, né, mínima. Muitos torcedores nem acreditam, né, nessa chance aí de título do Flamengo. Uma chance mínima. Está muito atrás do Botafogo, mesmo que vença esse jogo que tem a menos, mas aí o Botafogo precisa tropeçar. Aí tem o Palmeiras também tem que tropeçar, o Fortaleza que está na frente. O Flamengo tinha, né, que ter um aproveitamento aí fora da curva, né? Um aproveitamento muito bom, e sem contar também que os adversários teriam que tropeçar. É uma coisa aí bem difícil de acontecer. Esse título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo que busca, né, conquistar o título da Copa do Brasil para já garantir a sua classificação aí, a sua vaga direta na Libertadores. Do Brasileiro, o Flamengo está em quarto, mesmo que vença o Juventude e o Fortaleza tropece contra o Palmeiras, o Flamengo não vai sair, né, do quarto lugar com 51 pontos. O São Paulo está logo atrás ali em quinto com 50, o Internacional com 49. É interessante, né, o Flamengo vencer esse jogo porque depois tem a partida contra o Internacional, então é interessante o Flamengo vencer esse jogo para se garantir ali no G4, né, ficar tranquilo no G4. O São Paulo vai jogar amanhã também, né, contra o
Criciúma. Então o Flamengo tem que ficar esperto aí para não perder a sua vaga no G4, já que o São Paulo e o Internacional estão encostando. Tem que ganhar. Se o Fortaleza tropeçar, o Flamengo vence o Juventude amanhã e na próxima rodada, no jogo que tem atrasado, né, o Flamengo vence. Caso vença, né, o Internacional, o Flamengo pode ir para a terceira colocação, na tabela do Campeonato Brasileiro. Mas vamos aguardar, né? Pensar aí rodada após rodada, jogo após jogo. Primeiro essa partida contra o Juventude, depois o jogo contra o Internacional. Aí depois pensar na primeira partida da final da Copa do Brasil contra o Atlético Mineiro. Lembrando que o primeiro jogo no Maracanã, jogo da volta lá na Arena MRV. Os jogos que vão acontecer no dia 3 e no dia 10 de novembro, 2 domingos às 16 horas, as finais, né, as 2 partidas da final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Mineiro. Aproveita e já deixa seu palpite para esse jogo, Flamengo e Juventude, torcedor do Mengão que está confiante, acreditando numa boa vitória. Deixa seu palpite aqui abaixo, confere aí se já é inscrito no canal, se não é inscrito, se inscreva, se já é inscrito. Muito obrigado a você que está sempre por aqui assistindo nossos vídeos. Valeu, galera, vou ficando por aqui e até a próxima.